Não me arrependo de tudo que passei. Acredito até que faria tudo de novo. Não por loucura. Seria algo mais como sentir uma tensão elétrica percorrendo todo o meu corpo. Uma adrenalina intensa que encheu cada espaço vazio dele. Uma loucura que durou apenas uma semana. Não guardo mágoas daquela pessoa. Só espero que ela tenha saído desse negócio. Mas eu duvido muito. Nasceu dominadora e para sempre será. Quero relatar sobre a semana que passei, a fuga do inferno, quando quase perdi minha vida. Minha família nunca soube o que eu passei por isso. O inferno todo talvez tenha começado por conta de um mísero sanduíche. Na verdade, comi mais que um sanduíche, mas confessei apenas ele, o que talvez tenha sido o meu erro. A minha faculdade é um saco. Quando comecei, pensei que fosse ser uma coisa, mas era completamente outra. Não investiguei direito e acabei me frustrando. O que salva é morar sozinho. Meus pais são de outra cidade, mas me enviam dinheiro suficiente para alugar essa pequena casa, pagar a faculdade e minhas despesas pessoais. Embora ache um porre as aulas, o ambiente acadêmico é muito interessante. Altas festas, churrascos, orgias, um tempo excelente para diversão. Um tempo que iríamos sentir falta para sempre. E foi em uma dessas festas que eu conheci a princesa dominadora. Deixa que eu pago a bebida, ela se ofereceu. Me acompanha nesse drink? Confesso que não sei o que aconteceu para que eu aceitasse a sua oferta de drink. Ela não fazia o meu tipo de mulher. Era loira. Nunca gostei de loiras. E era um pouquinho gorda, um pouco acima do peso. Também nunca gostei de mulheres assim. Mas acho que fiquei fascinado com o seu sorriso. Era um sorriso genuíno, envolvente e ao mesmo tempo misterioso. Olhando melhor, ela tinha um rosto muito bonito e era bastante simpática. Ficamos um bom tempo conversando, até que ela veio com a proposta. O que você acha de ser o meu escravo sexual por uma semana? Caramba, essa pergunta tinha me pego completamente de surpresa. Até cheguei a engasgar com a cerveja que descia pela minha goela. Uma pergunta direta exigia uma resposta direta. Mas o assunto em questão era bastante complicado. Não era com sim e não tão fácil. Queria saber um pouco mais como isso funciona. Então eu perguntei: o que realmente um escravo sexual faz? Antes de me responder, ela levantou a saia, pegou a minha mão e colocou em seu órgão sexual. Aquilo tinha me deixado louco. Você irá me alimentar, realizar os meus desejos, fazer amor na hora que eu quiser. Irá me obedecer e respeitar em tudo. Você será totalmente meu por uma semana. Depois disso, eu liberto você. Pessoas loucas no mundo se tem aos montes. Porém, os mais loucos são os que caem na loucura dos loucos. Estava um pouco cansado da rotina. Mesmo adorando a baderna, estava precisando de alguma coisa diferente. Acabei embarcando nessa ideia. Ela anotava o endereço em um guardanapo. Nem esperou pelo meu sim. Parece ter o dom de escolher as pessoas certas. Aquelas que certamente não vão rir ou sair de perto falando mal. Ela apostou em mim e acertou em cheio. Me esperava no dia seguinte. Não me contou o seu nome. Disse que eu devia chamá-la de princesa. O mistério sempre me intriga. Em casa fiquei pensando. Ela não tinha me feito nenhuma recomendação. Na verdade, eu ia praticamente às cegas.
Ia colocar algumas roupas, meus livros da faculdade e algumas conveniências na bolsa. Não sei se é para voltar em casa de noite ou dormir lá. Amanhã eu saberia. Eu não tinha a mínima ideia do que ocorreria. Tinha em mente que poderia desistir a qualquer minuto se não estivesse gostando da situação. Mas não foi bem assim que as coisas correram. Na teoria, tudo é sempre mais fácil. Na prática, você sempre descobre da pior maneira. Era uma casa bonita, de 2 andares, muitas janelas trancadas de madeira, 2 pilastras em estilo jônico, pelo menos acho que seja. Eu não era bom em arte. A cor da fachada era de uma tonalidade marrom, degraus em mármore, um quintal magnífico com buchinhos podados em formas de anjos. Uma casa realmente bastante aconchegante por fora. Restava saber como era por dentro. Quando ela abriu a porta, trajava um hobby transparente e dava para ver que eu não usava nada por baixo. Seios volumosos, uma semana de sexo grátis, na hora que eu quisesse. Pensamento desiludido. Ela começou me puxando para dentro da casa. Tira logo suas roupas, ela falou em tom de exigente. Fiquei um pouco espantado, mas aquilo era uma brincadeira de senhora e de escravo. Por uma semana eu teria que obedecer. Fui lentamente tirando as roupas e ela me olhou impaciente. Assim que eu terminei, ela me estendeu uma coleira e me obrigou a colocá-la. Não me sentia humilhado. Confesso que não. Estava começando a entrar naquele jogo, que com o tempo se transformaria em um jogo doentio. Nesse primeiro dia, passei por umas situações simples, porém embaraçosas. Primeiro, quando eu senti sede, fui me levantar para pegar um copo com água. Ela foi tirando essa ideia da minha cabeça. Eu só poderia beber água quando ela deixasse. Tentei rebater e reclamar, mas ela foi logo me dando uma chicotada. Aquele pequeno chicote de couro, quando sibilava, era um martírio. Doía demais e ainda por cima deixava marcas. Aguentei algumas horas até que ela me deixasse beber um copo. Ela me trouxe, mas não deixou que eu bebesse mais que isso. Tudo bem. Em breve eu estarei partindo para as minhas aulas. Lá poderei beber e comer o que eu quisesse. Quando anunciei que partiria para a aula, ela ficou desesperada. Não queria permitir que eu fosse. Ela achava que estava perdendo o controle. Tratei de acalmar a minha princesa. Disse que estaria de volta de manhã cedinho sem falta. Ela estava duvidando de mim, mas pediu que eu continuasse obedecendo. Durante esse período, eu não podia beber e nem comer. Eu não entendi o motivo dessa exigência. Não fazia o mínimo sentido eu não comer ou beber. Vá, meu bebê, e volte para sua princesa. Ela falou isso e me deu um beijo no rosto. No primeiro minuto de liberdade, me senti um pouco aliviado. Mas ao mesmo tempo, eu queria voltar. Não tinha desfrutado ainda das coisas que tinha em mente. Não tínhamos feito sexo e nenhum tipo de perversão sexual. O máximo que tinha feito nesse primeiro dia foi ter assistido a filmes horríveis e beijado seus pés. Essa era uma exigência que ela pedia a todo instante. Ela é muito cismada com os pés. Adora ser acariciada e sentir a língua entre seus dedos. Adorava uma massagem, do calcanhar até a ponta dos dedos. Muitos mimos também na hora de se alimentar. Se ela sorvia uma colherada cheia, eu tinha que limpar a sua baba que escorria pelo queixo, enquanto ela mastigava lentamente, apreciando o paladar. Se eu demorasse muito em servir, lá vinha chicotada. No meio da primeira refeição,
Eu já tinha pego o tempo, me esquivando assim da surra. As coisas ficaram complicadas a partir do segundo dia. Confesso que abusei das horas em que estive fora. Cerveja, hambúrguer, muita fritura. Algo que a tirou do sério. Obviamente, não contei para ela que tinha comido no tempo que estive fora. Mas foi a primeira coisa que ela me perguntou. Eu neguei. Pouco depois, quando ela me agarrou e me deu um beijo na boca, ela percebeu que a enganei. Então ela me deu um empurrão. Eu caí sentado no chão. Ela se aproximou. Me defendi quando ela falou muito braba. Você traiu a sua princesa. Estou de mal. Vai demorar um pouco para reconquistar a minha confiança. Se é que conseguirá. Argumentei que estava faminto e que havia comido apenas um sanduíche. Mas ela não quis me dar ouvidos. Foi logo me colocando uma algema e me prendendo a um grande armário na sala. Por mais que eu me esforçasse, não conseguia mover aquilo nem por 1 centímetro, fora que machucava os meus pulsos. Depois de algumas horas, ela veio me soltar, unicamente para que eu desse comida em sua boca, acariciasse seus pés. 1 hora inteira fazendo massagem, ela se deliciando com a situação. Conta o êxtase que ela ficava. Nessa hora, tentei me aproveitar e retirar suas roupas. Eu estava excitado, mas ela voltou ao controle, me empurrou, disse que não queria e que não era para eu tentar de novo. Eu obedeci. Nessa mesma noite, enquanto ela assistia à televisão, percebi algo se rastejando em sua direção. Estiquei o pescoço para ver o que era. De onde eu estava, não conseguia ver nada. Apenas escutava alguns sussurros. Seja lá o que tivesse sido, sumiu de vista. Só saberia o que era 1 hora mais tarde, quando se aproximou de mim e ele sussurrou algo em meu ouvido. Acordei assustado. Ele me fitava. Era um homem muito branco, denotando que não pegava sol há muitos anos, fora que era muito magro também. Me trouxe um prato de comida, muito pouca comida, um punhadinho de arroz, cenoura, cebola e tomate, tudo ralado. Eu comi avidamente. Após terminar a refeição, ele me deu um copo com suco de laranja pela metade. Bebi em um gole. Continuei faminto. Não tem como eu repetir? O homem me respondeu que era apenas um escravo e que obedecia ordens. Infelizmente, aquilo que ele fez era o máximo. Depois ele saiu apressado para a cozinha. Eu ainda não conhecia a cozinha nessa altura. Ele andava de 4, com os braços e pernas esticados. Parecia um caranguejo, uma aranha. Algo bem estranho de se ver. Como assim um escravo? Achei que eu fosse o único. Senti uma pontada de ciúmes. Mais tarde, quando ela apareceu, queria que eu lhe desse comida. Perguntei a ela: quem é esse cara? Ela me respondeu: Rodolfo, o meu escravo. Achei que eu fosse o único. Falei fazendo charme. Ele é o mordomo e meu escravo permanente. Ela me agradeceu a comida com algumas chicotadas e me deixou algemado. Tive que dormir preso. Durante a noite, parece que ouvi alguns gemidos distantes, alguns psiu e o sibilar do chicote da princesa. Achei que fosse apenas imaginação, mas isso ocorreu também nas noites seguintes. Mas a ação ocorreu mesmo no último dia. Logo pela manhã murmurei se seria solto hoje. Ela confirmou com um fraco sim, para logo em seguida gritar um calha a boca. Fiquei quietinho. Contei os minutos. Quando você para contar o tempo,
O maldito fica fugidio, esquivo. As horas distantes se escondem atrás da névoa, sendo impossível encontrar. O único jeito era deixar para lá. Eu encontraria você na mesma. Meus pais deviam estar preocupados com meu desaparecimento. Meus amigos da faculdade também. Eu estava magro. Me sentia tonto e fraco. Meu pulso estava em carne viva. Meu corpo carregava as marcas das chicotadas. Entrei nessa pela oferta de sexo grátis e só encontrei sofrimento. Pouco depois das 8 horas da noite, era a hora em que eu seria solto. O mordomo vinha se rastejando no seu andar aracnídeo peculiar. Era a hora em que fazia minhas necessidades e tomava uma ducha. Enquanto usava o banheiro, percebi que a princesa o tinha chamado, deixando assim de guardar a porta do banheiro. Não entendi o motivo de tanta precaução. Seria o dia da minha libertação. Saí então do banheiro e andei me esgueirando pelo corredor. Escutei sussurros vindo da porta trancada do seu quarto. Coloquei meu ouvido para ouvir, e o que eu escutei me deixou de cabelo em pé. Assim que ele sair do banheiro, você o captura e leva para o calabouço. Sim, senhora, respondeu o mordomo. Calabouço? Calabouço? Não conseguia parar de repetir essa palavra mentalmente. Um calabouço? Eu seria levado para um calabouço? Mas que tipo de loucura é essa? E aonde seria esse tal de calabouço? Isso explicaria as vozes de murmúrio que eu ouvia todas as noites? É certo. Só sei que as coisas passavam pela minha cabeça de modo atropelado, enquanto eu tentava achar um meio de fugir dali. Não demorou muito e a porta do quarto se abriu. Procurei pelas minhas calças e não a encontrei. Embora naquele momento eu estivesse consciente que brigava pela minha vida, não poderia sair correndo nu pela rua, embora eu soubesse que isso acabaria acontecendo. Eu escutei um grunhido. O mordomo se lamentava pelo meu sumiço. Notei que ele vinha se aproximando, com aquele seu andar de aranha. Corri para o lado oposto, o lado da cozinha. Nunca tinha ido para esse lado, mas o mordomo trazia a comida por ele. Deduzi comigo que todas as cozinhas dão acesso à rua, uma espécie de porta dos fundos ou lateral. Quebrei a cara. Ali não tinha nada. Tentei abrir as janelas e não consegui. Tinha uma porta que eu julguei ser da despensa. Resolvi espiar para ver se encontrava alguma coisa. Atrás dessa porta, para minha surpresa, tinha uma outra porta. Curioso, eu abri. A porta dava acesso a uma escada. No fundo, eu consegui enxergar uma luz bem fraca e ouvir pessoas murmurando, se lamentando da má sorte. Devia ser o calabouço. Eu deveria ter voltado. Mas a curiosidade falou mais alto. O mistério. Eu tinha que desvendar o mistério. Desci lentamente me apoiando na parede, pé ante pé, até entrar na câmara. Naquela alcova demoníaca, um cheiro forte de excremento bateu fundo em minhas narinas. Fiquei enjoado com o cheiro. Mas o pior foi o que os meus olhos viram. Pessoas. 3 pessoas acorrentadas, magras, esqueleto puro. Não sei como conseguiam respirar e emitir ruídos lamentosos. Buracos no lugar dos olhos, cicatrizes recentes. Os olhos foram extraídos há pouco tempo. Muitos ferimentos de tortura ao longo de todo o corpo. Os tradicionais cortes do chicote. Essas pessoas tinham os lábios ressecados e cortados. Percebi que um tinha a língua cortada. Quando me aproximei um pouco mais, pude notar que eles se agitaram. Fiquei com medo.
Um irracional medo de que aquelas correntes se soltassem e eles pulassem em mim. Plaque! Um grande estalo da corrente. Pulei de susto. Antes de ir embora, eu vi chocado. Eu não havia percebido ainda, mas lá estavam as correntes, esperando o seu mais novo morador. Aqueles 3 corpos gemeram alto, bem alto agora. Parece que pediam ajuda. Pouco eu podia fazer por mim e dirá por aquelas pessoas. Subi as escadas correndo. Eu ouvi barulhos na cozinha. Devia ser aquela criatura esquelética do mordomo. Hesitei em abrir a porta, mas na cozinha eu teria mais chances de escapar. Naquele antro, eu seria uma presa fácil. Quando me lancei correndo pela cozinha, ele já estava ali parado. Tinha em mãos um porrete. Fiquei circulando a mesa de jantar. Ele, embora andasse de 4, era bastante ágil. Ficamos naquele jogo de roda até ele se cansar e saltar em cima de mim. Consegui com um reflexo rápido me esquivar da pancada e estremeceu a mesa. Corri porta fora. Quando cheguei na sala, a porta estava trancada, sem sinais de ver a chave. Todas as janelas trancadas. Não conseguia abri-las. A criatura novamente se aproximando, sibilando, olhos exalando perversidade. Agora estou cercado. A princesa vem descendo as escadas e ela exibia um imenso punhal. Fui andando para trás, rezando por um milagre. Enquanto a morte, ou então pior, aquele confinamento estava se tornando inevitável. O milagre chegou. A luz acabou. Sabia mais ou menos aonde estava localizada a escada. Dei um pulo no sofá e corri para ela. Consegui dar um empurrão na princesa. Mas essa ação não foi totalmente um sucesso. A lâmina do seu punhal se arranhou na altura da minha cintura. No segundo andar fui tateando até encontrar o quarto que julguei ser o dela. A janela estava aberta. Então não tive dúvidas em pular. Poderia ficar aqui horas esmiuçando o que aconteceu depois, mas eu vou ser breve. Fugi mancando pelas ruas. Pulei em um quintal para roubar uma camisa e uma bermuda. Uma velhinha segurando uma vela me viu e ficou chocada. Mas tudo isso é sem importância. Poderia ter contatado a polícia, mas como explicaria a minha situação constrangedora para minha família? Ainda mais que com certeza eles saberiam do caso. E também os meus amigos da faculdade. Nem pensar. Agora, consultando sites na internet, estou em busca de outra dominadora. Espero dessa vez dar mais sorte.